Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente aprende juntos sobre inteligência emocional. Tem ainda bate-papo sobre as principais doenças que os animais de estimação podem transmitir aos humanos. E terminamos o programa falando sobre micoses no verão. Por que muitas vezes é difícil o tratamento de uma micose? Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do site você acompanha a programação ao vivo, www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, é só escrever Denise Lu que você me encontra por lá. Para começar o bate-papo de hoje, falando de inteligência emocional, eu tenho o prazer de receber o psicólogo especialista em terapia comportamental, Dr. Gabriel Pérez. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço estar aqui, muito bom estar aqui. Boa tarde. Doutor, boa tarde. A gente fala tanto da importância de inteligência emocional já há muitas décadas, mas nos últimos anos, mais ainda. Afinal, do que se trata inteligência emocional? A inteligência emocional é a habilidade que nós temos e desenvolvemos de entender as emoções, de entender o que nós sentimos em determinadas situações. Porque nós somos seres emocionais. Então vai acontecer alguma coisa no mundo que a gente vive, no trabalho, na escola, na faculdade, e nós vamos ter sentimentos referentes a isso. Entender esse sentimento para saber se colocar nas situações é importante. Porque qual que é o problema de hoje da maioria das pessoas? Acontece algo, ela sente, ela não identifica o que sente, aí daqui a pouco acontece de novo, ela sente de novo e ela não sabe de onde que veio e ela não aprende a controlar. Então a inteligência emocional vem de entender e aprender a controlar as próprias emoções. Tá. Quais são as maneiras de treinar isso? Porque hoje tem muita vídeo de autoajuda, as pessoas falando aí na internet. Eu acredito que para uma outra pessoa, um vídeo, uma frase, um livro, possa de fato fazer uma mudança ali no mindset, né? E a pessoa, nossa, isso mexeu demais comigo. Mas com a maioria das pessoas não é tão fácil, tão simples assim. Pegando aqui o gancho que você, doutor, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Que é um dos tipos de terapia, das linhas que existem, é um dos tipos. A gente sabe que muita coisa que a gente não lida bem hoje é situação que aconteceu com a gente na infância. Nem todo mundo quer voltar para esse lugar para ressignificar isso e às vezes, acho que é o que mais acontece, a gente nem tem tempo para fazer isso. Você precisa de um resultado assim mais rápido, não é para ontem nem para hoje, mas mais rápido. E a gente sabe que por isso a terapia cognitivo-comportamental tem ganhado muito espaço, sendo muito validada em várias situações hoje que acometem bastante a população. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe que muita coisa, né, imagina, 30, 40 anos atrás, 50, se a gente voltar 20, 10, era diferente a orientação que se tinha. Então, assim, trauma dos pais, pai e mãe, que você então não interrompe os ciclos, continua. A gente sabe disso, mas era o que dava para fazer também, né? Então, um sentimento assim que a gente não está procurando culpado, mas a gente quer resolver a situação da nossa vida, né? Exato. Acho que o primeiro passo é esse, não procurar culpados, porque Freud já falava, né? O grande problema vem da nossa mãe, da relação com os nossos pais. E de fato vem. A terapia cognitivo-comportamental, ela foca em o quê? Em entender principalmente as crenças limitantes. Aquela crença que é embutida pelas nossas relações, pelos nossos pais e que a gente leva como regra absoluta ao longo da vida. A gente fala muito de uma crença, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. A gente ouve direto isso. Mas, na verdade, não é bem assim. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e estão muito felizes, tem pessoas que têm dinheiro e estão tristes, e vice-versa. Então, não é o dinheiro que define ou não a felicidade. Só que o inconsciente da pessoa emocional pega aquilo como regra absoluta e transforma aquilo em um padrão de vida.
Então, a terapia cognitiva, ela foca em chegar nesse ponto, entender essa crença e começar a desfazer esses nós, a questionar, mas de fato, dinheiro traz felicidade? Como que funciona? Como que foi para os seus pais? Por ser uma terapia mais focada, mais curta, digamos assim, acaba sendo mais funcional no sentido você ter um resultado mais rápido. Então, a gente trabalha bastante com atividades, com exercícios. Depende o caso, eu passo leituras, eu passo exercícios, eu passo tarefas escritas. Por quê? Porque não adianta a pessoa vir, sentar 40 minutinhos comigo, 50 minutinhos, que vai resolver a vida dela. Não vai. Ela precisa praticar ao longo da semana. E praticando, ela vai exercitando novos pensamentos, criando novas redes de pensamento, redes de comunicação neural. E é assim que a terapia funciona. Há 10 anos atrás, o forte era a psicanálise, que era aquela terapia longa, de 5, 6 anos. E como você falou, as pessoas não têm mais tempo para isso. Eu costumo dizer que a terapia, ela é um processo de alto custo. Não só financeiro, mas de tempo, de dedicação. Emocionalmente também, porque a gente sabe que terapia resolve muita coisa, mas é doído, porque é mexer na ferida, né? Exatamente. Não é todo mundo que está preparado para mexer na ferida. Eu já faço exatamente, eu mando a pessoa ler. Vai ler livro, pega um livro de autoajuda, o pessoal fala muito de livros de autoajuda. Eu chamo de livros de desenvolvimento pessoal. Também você deve indicar aqueles que são aprovados por você, da sua própria leitura, né? Exatamente. Perfeito, porque hoje em dia qualquer um publica tem um monte. Um livro, né? Hoje a gente vive a era da informação, né? É tanta informação que a gente não sabe onde procurar. Então, eu sempre indico alguns livros para a pessoa ir construindo esse pensamento, indo construindo a ideia de desenvolver a inteligência emocional, desenvolver o emocional, para, quem sabe, daqui uns 2, 3 anos, talvez não é nem comigo, é com outro terapeuta, chegar naquele trauma de infância que realmente precisa ser tratado. Tá, então um nó mais robusto, uma situação, de repente, que você vai precisar encontrar ali, de fato, onde que nasceu aquela situação, ótimo. As linhas terapêuticas estão aí para isso. Você pode chegar e buscar lá, mas a gente busca, pelo menos nesse início, né? E por que as pessoas te buscam? Não estão conseguindo recolocação no mercado de trabalho, muitas vezes, estão estagnados ou têm um desafio profissional e se veem ali com uma barreira na frente por conta dessas crenças. Então, elas querem um resultado ali que dá para ser atingido. É difícil falar então, como saber lidar com essas emoções e não, talvez, de onde vieram essas crenças, mas identificar que crenças são essas, porque são muitas, né? Você deu o exemplo da questão do dinheiro, que dinheiro não traz felicidade, mas a gente sabe que quem tem a possibilidade, uma possibilidade maior financeira, resolve outras coisas ali que preocupam quem não tem, com muita facilidade, né? Claro que essa pessoa não necessariamente vai ser feliz, mas são configurações que a gente vai crescendo com, né? Exatamente. Pegando esse exemplo do dinheiro. Quando a pessoa tem uma condição financeira mais estável, ela deixa de ter algumas preocupações, como a conta que vai vencer no final do mês. Aí a questão dela não é a conta que vai vencer, ela começa a ter um olhar mais para o outro lado. Meu problema é que eu tenho com meu filho, eu não consigo me comunicar com ele. Eu vou visitar minha mãe, mas eu fico bravo quando eu vou lá e eu não sei o porquê. Então, a pessoa geralmente ela traz um problema, e aí onde eu já entro direto com alguns exercícios, com algumas técnicas para desfazendo esse nó daquele problema atual. E no processo, eu vou encontrando os problemas mais profundos. Outros vão aparecendo, com certeza. Exatamente, você vai desfazendo os nós. Então, por isso que eu sempre trabalho com exercícios. Vai escrever, vai ler. Eu passo tarefa para fazer pesquisas no YouTube, eu dou temas específicos para ela ir lá, assistir 5 vídeos de, educação financeira. E aí a pessoa vai ler e vai me trazer um resumo na próxima semana. Nesse resumo, eu vou trabalhando com ela essa questão do que ela precisa fazer, por exemplo, para mudar esse padrão financeiro. E aí, quando ela começa a mexer nisso aqui, ela vai chegar a minha mãe, ela tinha tantos problemas financeiros, ela era tão escasso, que ela guarda até hoje o pano de prato que ela ganhou do casamento dela para não estragar. Isso é uma limitação, é um sentimento de escassez, que às vezes você carrega sem saber. Aí você tem um pano de prato lá que você não usa do seu casamento de 4, 5 anos atrás, porque a sua mãe falou que você tinha que guardar. Mas, na verdade, é uma questão da sua mãe. Aí, quando você entende isso, você consegue desfazer, abrir mão.
Eu tinha uma paciente que ela não gostava de carro sedã. Ah, não gosto de carro sedã, não gosto de carro sedã. Falei, tudo bem, compra um hatch. Só que a família dela foi aumentando e o hatch não estava mais Precisava comportando, precisava de um sedã. Tá. Entendendo, a mãe dela tinha um carro sedã, vivia batendo o carro sedã nas pontas, né? E ela começava a falar, sedã é ruim, não presta, é ruim. E ela internalizou aquilo. Quando a gente trabalhou isso, focou, entendeu que era da mãe dela, ela comprou um sedã e tá feliz da vida. A gente pode construir as nossas próprias limitações. Exatamente. E a gente pode desfazê-las também. Mas quando a gente traz uma que nem é nossa... Então a gente precisa buscar o sentido na limitação. Por que que isso me limita? Da onde que veio? Eu dou o exemplo do meu pai, né? Meu pai veio de uma classe mais baixa, né? Teve bastante dificuldade financeira e ele era um excelente abridor de caixa. Ele abria negócio muito fácil. Uma vez a geladeira de casa queimou. Aí ele chamou um técnico, aí o técnico arrumou. Menos de um mês ele estava arrumando geladeira. Aí em casa virou uma depósito de geladeira, né? Ele comprava geladeira, arrumava e vendia. Mas ele nunca conseguiu prosperar com isso. Por quê? Porque ele tinha a crença de que do negócio tinha que ser assim, dava um pouquinho mais de dificuldade, ele mudava de ramo. Então ele nunca teve a paciência de esperar o negócio crescer. Então ele nunca prosperou assim. Eu entendendo isso, eu não posso levar isso para a minha vida. Eu preciso barrar isso aqui e entender onde ele errou para poder mudar, fazer diferente e crescer. Muito legal. Hoje te buscam mais por vida profissional, por relacionamento afetivo? Qual é hoje a maior questão aí que as pessoas querem trabalhar a inteligência emocional com você? É um misto. Geralmente é mais ou menos 50% vida profissional e 50% vida afetiva. É relacionamento com o namorado, com a namorada, com o marido, com o filho. E o problema costuma estar onde a pessoa está buscando? Nunca. Porque às vezes a pessoa quer buscar prosperidade profissional e, claro, tá tendo os problemas e os empecilhos, mas o problema tá lá no relacionamento familiar. Exatamente. Então, ela geralmente busca com essa questão, aí você vai investigando e encontra um problema aqui. E aí é onde a gente puxa para cá também. Resolvendo aqui, destrava aqui também. Tá? Então, tem muito disso. Geralmente, o motivo que a pessoa traz para a terapia não é o motivo certo, não é o motivo real. Mas ela também não sabe qual é o motivo real. É aquilo que está incomodando ela naquele momento. E às vezes a gente trata aquilo, desfaz esse nó, usa algumas técnicas, alguns exercícios para desfazer esse nó, e a pessoa fica feliz e vai embora. E em um outro momento ela vai chegar nesse ponto. Porque nem todo mundo está preparado para um processo terapêutico assim. Como é que você identifica isso? Porque hoje, com a informação também que a gente tem, através do direcionamento do psicólogo, mesmo sendo profissional, treinado, a gente meio que sabe onde que vocês querem chegar. E a chance é muito grande de, dependendo de qual é a nossa dor, também não querer abrir, não querer falar. Como é que faz esse manejo aí? Porque também não é fácil, isso que eu falo. Eu sou filha de psicóloga, minha mãe é psicóloga. Então, terapia na minha casa sempre... Todo mundo sabe que tem que fazer, que é bom pra todo mundo. Se você tem queixa, se você não tem queixa. Zero preconceito quanto a buscar as terapias, né? Isso é maravilhoso. Agora, é interessante isso, porque a gente sabe onde que o profissional às vezes quer chegar. E se você não está pronto para falar, e não é tão fácil escolher o profissional, era isso que eu queria falar. Não é fácil escolher o profissional. Às vezes vou na primeira consulta e falar, na primeira conversa, né? Você fala, não deu certo, não bateu muito. Não, acho que eu quero um outro perfil. E é normal acontecer isso, né? Perfeitamente normal. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, como que eu escolho um profissional? Eu dou algumas orientações. A primeira, faça pelo menos 4 sessões com esse profissional. Ai, boa dica. Por quê? Na primeira sessão, vocês vão estar lá se conhecendo, você vai entender o perfil dele e, às vezes, a primeira sessão é super legal. Na segunda sessão, o psicólogo aperta um pouquinho mais e você, não tá legal. Ou ele vai para um lado que você fala assim, não tá bom. Então, faz pelo menos 4 sessões. Tá, dá uma chance. Dá uma chance. Tá. A sessão de terapia, ela não tem que ser confortável. Mas também ela não precisa ser desconfortável. Tá bom, tem que encontrar uma linha do meio. Exatamente. Você tem que se sentir que você pode falar com a pessoa. Você tem que sentir que você pode abrir a sua vida para essa pessoa,
Mesmo que você saiba que tem um assunto que está lá no fundo que você não quer falar, mas que você consegue falar de alguns assuntos que você não falaria para ninguém. Ah, tô com problema no relacionamento. Tem uma menina no meu trabalho que tá me paquerando, eu tô quase ficando com ela, mas eu sou casado. Não contei para ninguém. Mas eu consegui trazer isso pro terapeuta. E é um ambiente seguro, né? É um ambiente seguro. Que as pessoas sempre perguntam, né? Enfim, é um ambiente super seguro. Para abrir essas questões, aí você vai receber o direcionamento. É diferente do que falar com um amigo, né? Exato. Tem muito disso ainda, né? Não, mas é que eu tenho muitos amigos, eu posso... Não é igual. Absolutamente. Vocês têm técnicas para essa abordagem. Até se o teu paciente fala assim, olha, não estou pronto para falar sobre esse assunto, vocês vão dar uma volta ali até chegar de um jeito mais confortável. Pode ser em outra sessão, em outro momento, mas para trabalhar isso, né? Exato. A técnica é importante. Porque eu falo, tenho muitos amigos, que nem eu sou casado. Aí eu tô com um problema X e vou falar com meu amigo solteiro. O que ele vai me aconselhar? Separa, vida de solteiro é mais divertido. Não. Tô solteiro, vou falar com um amigo que é casado e tem filhos. Cara, casa a melhor coisa. A melhor coisa que você faz. E não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando alguém que me entenda, que olhe para mim com a minha dificuldade e me oriente. Quando você chega em assuntos muito difíceis, e sempre vai ter, o que eu geralmente faço? Eu faço a tentativa e erro, né? Entro no assunto, eu dou uma jogadinha no assunto. E referente a isso, o que você me fala? Se eu vejo que a pessoa está discorrendo, está entrando no assunto, eu vou fundo, eu vou entrando. Até eu perceber que ela dá uma travada. Se eu percebo que ela tem a consciência dessa travada, eu viro para ela e falo assim, isso aqui é um ponto que precisa ser falado, mas que eu acho que você não está preparado para falar. E tá tudo bem. O que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui, colocar numa caixinha, deixar aqui do lado, e quando você estiver pronto para falar, eu vou estar pronto para ouvir. Legal. E o que é, doutor, então falando de inteligência emocional, a gente sempre pensa em como controlar ali, né? Você está numa apresentação, você está muito nervoso, muito nervosa, ou você está numa situação, precisa falar alguma coisa. As pessoas costumam falar sobre o choro, por exemplo. De repente, alguém que não controla esse choro numa discussão ali, tranquila, de trabalho, onde você precisa apontar, né, dar o seu posicionamento, que às vezes ele é contrário ao que foi apresentado. Muita gente relaciona e, não, ficou claro que não tem inteligência emocional quando há o choro. Como é trabalhada essa questão e se... É comum que as pessoas chorem nas sessões, dependendo do que vai ser abordado. E se tem como trabalhar isso, né? Porque é claro que a gente quer... que é legal ser empático, né? Conviver com pessoas empáticas. Imagina, você vai contar uma coisa ali... É comum que as pessoas, determinadas pessoas, se emocionem junto com você, mas pode, principalmente em ambiente de trabalho, significar uma fragilidade ali, né? Parecer uma fragilidade. Exato. Na terapia, eu costumo dizer que você não precisa chorar na sessão. Tá. Até porque eu brinco, né? A gente trabalha a parte emocional de forma leve e divertida. O importante é tratar e não necessariamente chorar. Algumas pessoas precisam chorar, porque o que é o choro? Principalmente o choro, aquele choro da alma, aquele choro que descarrega. O seu emocional está tão pressionado, está tão preso, está tão sufocado, que ele liga a válvula de escape e você chora. Então, quando a pessoa chega nesse ponto de chorar em determinadas situações, é porque ela está tão pressionada, o emocional dela está tão comprimido, que ela precisa dessa válvula de escape. Normalmente, o que acontece depois que a gente chora? Dá sono, a gente vai dormir. É como se fosse um reset do nosso cérebro. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é qual que é a situação que faz essa pessoa entrar nesse ponto. O exemplo que você deu. Preciso colocar um contraponto numa situação, mas quando eu vou fazer isso me bate um desespero. Então, na verdade, pode ser que essa pessoa tenha um problema em se expor, em expor a sua opinião. Uma resistência em bater de frente com outra pessoa. Que aí o que acontece? Ela sofre por isso. Quando ela tem que fazer isso, o emocional dela fala assim, você não está pronto para isso. E liga o choro. É uma válvula de escape. Então, o primeiro passo é entender qual que é a questão. O que acontece aí. E, fazer treino. Exercitar, falar na frente do espelho, imaginar que é a pessoa que você tem um conflito aqui, ir treinando, conversando. Até com o próprio psicólogo, às vezes, Até com o próprio psicólogo. Fazer como se fosse uma dramatização. Exato, eu faço isso também. Legal. Eu pego e falo, eu sou fulano, o que você falaria para essa pessoa? E eu vou cutucando.
E eu tento usar a postura que a pessoa usaria exatamente para te deixar desconfortável. Porque vai chegar no ponto que isso vai acontecer. A maioria das pessoas sofre por antecipação, porque acha que a conversa vai ser difícil e na verdade não é. Então ela está antecipando. Ela só vai saber depois que participar. E às vezes ela acha que a conversa vai ser leve e a conversa é pesada. E tá tudo bem também. Às vezes na hora você não tem reação. Depois, pensa, reflete como que foi, o que você sentiu, para daí você entender e conseguir trabalhar em cima disso. Mas o principal, vai fazendo exercício. Exercita a fala. Fala na frente do espelho, fala com outras pessoas. Pega uma pessoa de confiança e fala assim, eu preciso treinar um discurso com você. Posso? Grava vídeo explicando aquilo que você ia falar, porque assim você vai desensibilizando, você vai se tornando mais fácil a fala. Que é o que a gente tem hoje de ferramenta, né? O celular tá aí para isso, né? E tem que usar, né? Tem que usar. Tem que usar. Agora, quando a gente faz um processo terapêutico, a gente muda a maneira como a gente reage às coisas. Mas você não muda, você vai mudar as suas crenças limitantes, por exemplo. Mas você não vai mudar as crenças limitantes da sua família. Sua mãe vai continuar lá achando que dinheiro não traz felicidade, que você não consegue dar continuidade ali à empresa, ao empreendimento, né? A sua carreira, aquilo que está parado. Mas quando a gente muda, gente, quanto que a gente consegue mudar o que está ao nosso redor? No grosso, nada. É mais fácil a gente mudar de ambiente. A minha mãe acha que o dinheiro não traz felicidade, mas eu estou buscando uma prosperidade porque eu sei que isso vai me trazer felicidade. Eu não vou abandonar minha mãe e nunca mais vou ver ela. Mas eu sei que quando eu for ver ela, eu não vou poder falar muito de dinheiro, eu não vou poder falar muito dos meus negócios, do meu trabalho, eu vou falar de coisas superficiais. E quando ela entra no assunto, é um gatilho dela. Sabe aquela coisa entra por ouvido e sai pelo outro? Provavelmente ela nem vai falar sobre isso. Se ela não... Às vezes fala. Pra cutucar. Dá uma cutucada. Tá. E ela não tá nem percebendo, mas tá falando. Pode ser inconsciente. Em algumas relações, é mais fácil você trocar o ambiente. Tá. Tô numa sociedade que não tá legal, não tá funcionando. Cara, vamos desfazer, cada um segue a sua vida, eu vou procurar outro sócio, você procura outro, você compra a minha parte, eu compro a sua, faz um bem bolado aí, porque tentar mudar o outro não dá. Você consegue mudar quando você muda, você dá o exemplo e você dá o estímulo para o outro mudar. Mas ele tem que querer Mas fazer ele tem que querer. Por isso que é mais difícil essa parte. Por isso que a gente sofre muito. A mudança, principalmente a mudança emocional, requer abrir mão de alguns relacionamentos, de algumas pessoas, de algumas situações. Evitar algumas conversas, né? De repente são as conversas que não estão bacanas. Você evita também para se posicionar, para evitar algumas conversas. Tem que estar treinado para isso. Tem que conseguir fazer isso, né? Eu falei, aprender a dizer não. Olha, sinto muito, mas eu não converso sobre esse assunto. Vamos mudar de assunto? Ah, não, eu quero falar sobre esse. Então tá tudo bom, eu vou lá beber uma água, vocês conversam aqui e depois eu volto. Ou, deu minha hora, eu preciso ir. Então, você tem o direito de sair de uma conversa que você não quer se expor a sua opinião. Até porque, às vezes, a sua opinião é totalmente contrária do ciclo que você tá. Então, você vai ficar batendo de frente, vai ficar discutindo? Legal. Então, e nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é mesmo. E o que acontece? Se você convive com pessoas que não têm a mesma pegada que você, o mesmo pensamento, o mesmo desenvolvimento, elas vão te puxar para baixo. Então, você precisa começar a buscar pessoas que querem o mesmo que você. É o que eu passo para meus pacientes. Uma coisa importante, procura um hobby. Um hobby é importante. O que você gosta de fazer? Gosto de pedalar. Vamos procurar um grupo de pedal para você. Porque ali já tem um grupo em comum, pessoas que gostam de fazer a mesma coisa. Dentro desse grupo, você já vai diversificar as pessoas que você tem à sua volta e dali você vai abrir para outros subgrupos, outras pessoas que têm uma visão mais parecida com a sua. Ou que, pelo menos, tem uma visão de alguém que está onde você quer chegar. Que isso também é importante. Quem é bem-sucedido não te zoa. Se você quer comprar um apartamento, quem não tem um apartamento vai falar para você assim, cara, besteira, financiamento, você vai pagar o dobro do preço. Quem já comprou, quem está lá batalhando, fala, cara, é difícil, dá trabalho, mas faz que vale a pena. Então, sempre procura pessoas que estão onde você quer chegar.
eu quero ter um maior nível de inteligência emocional. Acha aquela pessoa que você identifica com um padrão referência de inteligência emocional. Esse cara é tudo que eu quero ser. Então, cola nele, começa a conviver mais com essa pessoa, vai tomar café com ela, vai ter momentos a mais com ela, para você ter acesso ao ciclo de amizades dessa pessoa, para você também mudar o seu padrão. Se eu sou média de 5 pessoas que eu mais convivo e eu convivo com 5 pessoas que estão onde eu quero chegar, a probabilidade de eu chegar é muito maior do que se eu conviver com pessoas que não estão onde eu quero chegar. Bom, se a gente começou esse bate-papo falando de inteligência emocional e pontuando que muita coisa aí, como o próprio Freud pontuou, é da infância, que oportunidade de ouro fazer esses processos quando se tem filhos pequenos ou mesmo antes de tê-los e continuar esses processos para que, de fato, a gente consiga enxergar que ciclos que a gente precisa interromper. E o porque tem coisa que a gente traz da nossa família que é incrível e que é legal continuar. E se fizer sentido para nós, a gente vai continuar. Mas tem que ter consciência, né, de qualquer modo, para identificar o que é bom e o que é ruim, o que está no automático e aquilo que de fato você quer fazer, é intencional, porque a gente tem que fazer com intenção, né, as coisas. Você tem que ter consciência. Exatamente, buscar essa consciência. Quero construir uma família. Vai fazer uma terapia para você entender a sua família. Eu vou casar. Vai fazer uma terapia para entender o que você quer do seu relacionamento e o que a pessoa também quer. Porque o mais importante é o casal estar alinhado. Eu quero chegar nesse ponto, a minha esposa também quer chegar nesse ponto. Às vezes nós temos caminhos diferentes, mas eles caminham paralelo. Diferente do que eu quero chegar aqui, minha esposa quer ir para cá. Não vai dar certo. E a criação dos filhos, como é que fica? Então, busque entender o que você falou, é intencional. Não vá pelo sentimento, vai pela razão. Por que eu vou dividir a vida com essa pessoa? Por que eu vou querer ter filhos? Por que a minha mãe agia assim com meu pai? Por que hoje eu ajo dessa forma? Um exemplo comum, comer na mesa. A minha família, a parte da minha mãe, dos meus pais, na verdade, não tem o hábito de comer na mesa. A gente comia no sofá assistindo TV. A minha esposa tem o hábito de comer na mesa, a família deles tem o hábito de comer na mesa. E é algo que eu já queria. Então, quando a gente começou a namorar, foi morar junto e casou, a gente criou esse hábito de sempre comer na mesa. Tanto que o sofá tá lá só para assistir uma série de vez em quando. E é isso que nós vamos passar para os nossos filhos. Hoje eu tô com o meu primeiro filho, né? Sou pai fresco, nasceu semana passada. Que legal! E a gente tem que ter pelo menos 2, né? E é os princípios que nós vamos passar, mas é consciente. Eu sei que da parte da família da minha mãe é assim, mas a parte da família dos meus sogros, da minha esposa, é diferente, então é isso que eu vou abraçar. Então, e é ter essa consciência, é buscar sempre o porquê do porquê que a gente faz as coisas. Houve uma tentativa de sua parte até para tentar mudar isso, de não comer à mesa, de passar a comer lá na sua família e não deu certo? Não teve essa chance. Não teve, né? Porque o emocional, eu falo que as coisas são mais emocionais do que físicas, né? A minha mãe sempre teve o hábito de deixar muita coisa na mesa. Então, o que acontece? A mesa estava ocupada. A mesa estava sempre ocupada. E olha, se não tomar cuidado, é isso que acontece com qualquer mesa de jantar nas casas de hoje, né? Exatamente. Às vezes a mesa de casa tá lá, fica computador, fica uma coisa, outra. Muito legal esse cuidado. E aí o que a gente faz? Vamos comer? 5 minutinhos, enquanto um tá terminando a janta, o almoço, o outro vai lá, limpa a mesa e tal, arruma lá. Talheres combinando também é legal. Porque você tem que transformar esse momento num ambiente gostoso. Às vezes a gente pega a taça de vinho para tomar suco. Legal. Por quê? Para ter esse momento mais gostoso, para ser um momento diferente. O melhor que a gente tem em casa, a gente tem que usar todo dia, né? Exatamente. Você falou do paninho de prato guardado lá. Imagina, quantas vezes você já foi na casa de alguém e aí derrubou refrigerante, suco, e você percebeu que a dona da casa ficou brava ali, né? Também, como que a gente reage a isso? Ter gente em casa é assim mesmo, cai coisa no chão, cai coisa na mesa. Quebrou um copo, paciência, de vidro, o vidro quebra, então bora, né? Quando eu casei, o meu irmão, ele me deu um jogo de copo muito bonito. Tem um desses hoje. Por quê? Porque a gente foi usando, era tão bonito que a gente colocou em uso. Claro. E aí derruba, quebra, às vezes lavando bate lá e trinca. E faz parte, é a vida.
A gente fala, né, que as cicatrizes, elas não são feias, elas mostram a nossa história. E se a gente tem cicatriz, aquele jogo de prato faltando, por quê? Ah, porque o meu filho quebrou num dia lá comendo que ele derrubou. Não, você vai lembrar disso o resto da vida. É uma emoção, um sentimento, é uma lembrança. Passou, ninguém se machucou, tá um prato faltando, tá tudo bem. São coisas que a gente consegue comprar de novo, né? Exatamente. Repor. Até é bom, porque eu tenho algum tempo de casada já, às vezes eu penso, meu Deus, isso aqui preciso renovar. Aí eu não tenho onde guardar um novo para comprar, eu tenho que... Aqueles têm que acabar também. Exatamente. Né? Se os copos não acabam, eu não consigo comprar um novo. Exatamente. Um jogo novo. Exatamente. E aí também vem do segundo ponto, né? Ah, eu quero comprar um jogo novo, mas tá todos lá, todos inteiros ainda. Ah, vende no grupo do condomínio. Isso. Doa. Prato lascado, tem que se desfazer, senão a gente fica comendo no prato lascado lá. Perfeito. Mesmo questão de carro, pessoa que anda com carro muito ralado e tal, você vai desvalorizando e você vai dizendo pra você mesmo que você não merece andar com um carro bom. Ah, legal. Então isso também é importante. Então, crie esses hábitos de mudança. Use aquilo que é bom. É verdade. Depois de dinheiro não traz felicidade, qual é outra crença limitante que você acha importante trazer aqui, que pode ser bem popular ou que vai mexer com quem está assistindo agora? Deixa eu pensar. Essa coisa do dinheiro acho que é sempre muito importante, a coisa da família também, que a gente não quer repetir aquilo que a gente enxerga que foi ruim, mas é bem comum repetir, mesmo quando a pessoa parece que tem bastante consciência de que não foi legal, né? Sim, porque é padrão, né? Ela acaba... É o que ela aprendeu a fazer. Depois que ela aprendeu a fazer, ela precisa desaprender para aprender outra. Um outro exemplo, pensei numa crença aqui legal. Ah, culpa do diabo. A gente cria essa crença, a gente reproduz essa crença e a gente inibe a nossa autorresponsabilidade. Porque às vezes não é culpa do diabo, é simplesmente eu que não tive o controle nessa área. Ah, tô devendo cartão de crédito, não. Culpa do devorador, do diabo, forças negativas, é inveja. Responsabilidade, né? Você está se eximindo da responsabilidade. Eu falei, não, meu cartão está estourado porque eu comi bola, me perdi nas minhas contas, comprei mais do que eu deveria, eu já estou enrolado. Então eu vou ter que arcar com isso. A Bíblia, Jesus, ele traz muitas parábolas, muitos exemplos com semeadura, com plantio, né? E isso é mais pura verdade, a gente planta o que a gente colhe. Só que ninguém falou que você vai ter que colher isso pro resto da sua vida. Você plantou lá um canteiro de alface. Você vai colher esse canteiro de alface, não tem jeito. Pode plantar outra coisa depois. Agora, plantar alface ou plantar outra coisa, a escolha é sua. Escolha sua. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Tem bastante coisa aí de crenças limitantes que eu acho que são importantes, mas muita gente fala do desempenho profissional. Vou pegar para essa parte aí nos minutos que ainda restam na entrevista. Recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo para quando perguntam. Tem muita gente que é excelente profissional, mas tem muita dificuldade de falar sobre si. Fala um pouquinho sobre você. A pessoa, quase que ela só sabe falar o nome, a profissão, o que fez na última empresa, mas assim, por cima, não sabe muito dos valores que tem ou de como que a gente pensa isso. É a primeira pergunta que vão fazer. Então, por que essa empresa deve te contratar? O que você pode agregar para esse time? A gente tem que minimamente saber falar isso, né? Outra crença. Trabalho de vendas é um trabalho secundário. E na verdade, verdade verdadeira... Tudo é venda, né? Tudo é vendas. Vendas é o que move o mundo. A faxineira da concessionária, ela só tem emprego e tem o salário dela porque alguém vendeu o carro. Eu só trabalho porque eu vendo um serviço, eu vendo um produto. E a gente precisa aprender a vender. Porque entra também, em paralelo, uma outra crença, a falsa modéstia. Não posso falar bem de mim porque isso é arrogante. Não, não é. Você precisa aprender a se vender. O que você tem de vantagens e às vezes até de desvantagens, mas que você pode agregar em determinado lugar. A gente faz isso quando vai paquerar. Você vai paquerar uma menina, no primeiro encontro, o que você faz? Eu trabalho, faço faculdade, eu tenho meu negócio próprio. Você se vende, você mostra para a pessoa suas melhores qualidades. Depois de casado que você vai perceber que você é bem debaixo do cobertor e ela acha ruim. Mas você faz isso, então nós precisamos aprender a isso. Mais uma vez, exercita. Cria esse diálogo na frente do espelho.
Ó, meu nome é Gabriel Pérez, eu sou psicólogo clínico, atuo na área há 8 anos, dou palestras, treinamentos focados em inteligência emocional. Por quê? Porque no meu período de experiência clínica, eu percebi que as pessoas têm dificuldade em lidar com as próprias emoções. E eu resolvi trabalhar, focar nisso, para que eu consiga ajudar essas pessoas a se colocar perante a vida. Fiz uma venda aqui. E Porque quando alguém te contrata, ela te contrata em detrimento de outros profissionais que fazem trabalhos muito parecidos com o seu. Exatamente. E às vezes, tecnicamente, a pessoa é até melhor. Porque a gente sabe que existem pessoas que são tecnicamente melhores que a gente e pessoas que são piores que a gente. Mas como que você se posiciona? Vai fazer Como diferença. que você vai se apresentar? Qual que é o seu diferencial? Aprenda a colocar isso, a falar sobre isso, sem medo de ser feliz. Porque, afinal de contas, são as suas características, são as suas qualidades. Às vezes, a qualidade que você tem é uma qualidade que não é técnica para vaga. Ah, eu sou psicólogo, então, tecnicamente, eu tenho que saber clinicar, eu tenho que saber atender no paciente, acolher no paciente. Mas eu tenho uma característica que eu conto muita piada. Eu uso muito o arquétipo do bobo, eu brinco, eu torno a situação mais leve. Isso não é necessariamente da psicologia, mas torna o ambiente tão confortável que a pessoa me contrata por causa disso. Então é saber se colocar, o que você tem de melhor para oferecer? Porque todo mundo tem algo de bom para oferecer para o mundo. Um outro ponto que eu gosto muito de trabalhar, que eu falo e que eu vivo, é o empreendedorismo. E o empreendedorismo é simples, é eu encontrar um problema no mundo, trazer a solução para esse problema e ganhar dinheiro no processo, que faz parte. Todo mundo pode se lançar no empreendedorismo ou a gente precisa se atentar aos perfis? Tem gente que tem um perfil mais CLT, como a gente pode falar popularmente, e tem gente que tem um perfil mais empreendedor mesmo. Todo mundo pode se lançar. Sabe aquela história, se está com medo, vai com medo mesmo? Mas vai preparado, estuda antes. Vai com medo, mas é preparado, Mas gostei. vai preparado. Com medo, tudo bem, sem preparo não vai dar certo. Exatamente, porque o sem preparo é que vai dar pau lá na frente. E não é porque você é CLT que você não pode ser empreendedor. Eu vi um treinamento do João Apolinário, dono da Polishop, não sei se podia falar isso aqui. Não pode, tudo bem. E ele fala assim, o empreendedor ele é solucionador de problemas, ele resolve problemas. Então, você está na sua empresa, você está vendo um problema, cria uma forma de solução desse problema, leva para o seu superior, leva para o seu chefe, conversa com a equipe. Você está sendo um empreendedor num perfil CLT. Ah, quero montar um negócio. Aí é diferente, aí você vai ter que estudar um pouco mais. Mas o empreendedor é um solucionador de problemas, simples assim. A gente tem hoje, fala-se muito das gerações, né? Essa geração mais jovem, eles têm um perfil diferente do nosso, que pode ter dificuldade aí para lidar com os problemas de relacionamento no mundo? Sim, sim. Eu atendo muito adolescente. Nessa fase 15, 16, 20 anos, eles não estão preparados para o mundo, eles não estão preparados para a vida. Eles compraram aquela ideia do eu preciso estudar para ser alguém na vida. Que muitas vezes os pais falaram isso, porque os pais sofreram muito para construir algo. Só que os pais sofreram trabalhando desde os 13, 14 anos. Aí ele chega com 20 anos, ele tem uma faculdade concluída e ele não sabe fazer nada. Ele não tem resistência de passar as 8 horas de trabalho. Não fez um estágio, porque não fez um precisa, estágio. né? Não precisou trabalhar junto com o estudo. Exatamente. Eu trabalhei na feira, eu fui feirante, né, por 16 anos. Eu entrei na feira com 14 anos. Foi que pagou minha faculdade, foi que pagou minha pós. Eu sou extremamente grato por isso, me ensinou muita responsabilidade. E eu vejo que a molecada não faz mais isso. Então a primeira coisa que eu faço com o adolescente quando ele me procura é: tá trabalhando? Não, não tô. Vamos procurar jovem aprendiz. O que você vai vender na rua? Você vai lá, vai pegar um dinheiro emprestado, vai comprar umas balas e vai sair vendendo. O que você pode ensinar para os outros? Sabe tocar violão? Vai ensinar a tocar violão. Você precisa aprender a gerar renda. Porque um curso superior, por exemplo, psicologia, me formei em psicologia. Legal, eu sei clinicar, eu sei atender um paciente. Mas eu não sei vender meu serviço, eu não sei trabalhar. Eu preciso aprender. É o conselho que eu dou. Vai trabalhar.
Vai pôr a mão na massa, vai fazer bico, vai trabalhar na empresa do pai. E eu entendo que os pais desses adolescentes quiseram ao máximo proteger, né? Então eu não tive a oportunidade só de estudar, então vou dar essa oportunidade para você, né? Meu filho, minha filha, de só estudar, concentra, vai bem, faz aí o que precisa fazer para concluir a faculdade, mas fica faltando isso do trabalho, né? Porque esse pai, ele provavelmente prosperou na vida. Ele prosperou por quê? Porque ele passou por um processo. Daquele trabalho. A custa daquele trabalho, daquele processo, daquela energia que ele dedicou a isso. Porque quando você trabalha, você cria algo que a gente chama de resistência à frustração. Resistir a um chefe chato, sabendo que você vai lá no outro dia, ele vai pegar no seu pé, mas você tem que estar lá, te treina para a vida, para atender aquele cliente chato, para lidar com as situações difíceis. Aprender a chegar no horário te ensina a respeitar o outro, a respeitar a si mesmo. Eu acho que o brasileiro não está preparado para o home office. O que eu mais peguei de demanda nessa quarentena é as pessoas com dificuldade. Tem que estar no trabalho 8 horas, ela acorda 10 para as 8, logo o computador e trabalha o dia inteiro de pijama. Isso não se faz. Então nós não temos essa habilidade, criar essa ferramenta de enfrentar a vida e aprender que tudo é aprendizado. Que o seu chefe chato, o seu colega chato de trabalho que está te aturriando, ele vai te ensinar a lidar melhor com as situações lá na frente, com as outras pessoas lá na frente. Todo mundo que chega até você, ele vem para 2 motivos. Ou para você ensinar ele, ou para ele te ensinar. Porque a vida é isso, é troca de experiência, é troca de informação. E às vezes a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Então, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai lombar caixa na feira. Fica boa para os jovens, porque ainda mais com essa cultura do home office hoje, a maioria quer trabalhar, mas só se for de casa. A molecada, o sonho deles agora é ser TikToker. É trabalhar com o YouTube. E não é ruim, pelo contrário. Só que para você, por exemplo, ter um canal de YouTube e trazer algum conteúdo relevante... Tem que ter o que falar, né? Você tem que ter algum conteúdo relevante para trazer. Você vai ter que voltar, doutor. Eu volto, com certeza. Está convidado. Muito obrigado. O Instagram do doutor é @terapeuta.gabriel.peres, com Z. terapeuta.gabriel.peres, lá no Instagram. O telefone e o WhatsApp é 11 9 7481 0264. 11 9 7481 0264. Obrigada, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Venha sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco. Quais são as principais doenças que os animais de estimação podem transmitir para os humanos? Você sabe? Tem esse cuidado? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco. Você tem animaizinhos de estimação em casa? Cuida, gosta, ama, como se fossem da família e são, né? Alguns são tratados aí como filhos. Hoje as famílias muitas têm optado por não terem filhos. E aí os animais de estimação fazem, às vezes, aí dos filhos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com os animais de estimação e se tem algumas doenças que podem ser transmitidas dos animais para nós. Tá? Nesse bloco aqui você tira suas dúvidas através do WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber a médica veterinária, a doutora Fernanda Binatti. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço, uma ótima tarde. Boa tarde. É muito bom ter animal de estimação, eles dão vida na casa, né? Então a gente conversa com eles, é uma alegria. As famílias têm optado por ter pet e não filhos, muitas vezes, né? Com certeza. E isso, muito bacana. Pena que eles não vivem tanto quanto a gente gostaria, então há uma... né, a gente acaba se expondo aí à perda, ao luto, enfim. Mas entendo a riqueza da convivência das crianças com os animais de estimação, né? É uma delícia. Mas a gente precisa, eles são tão importantes para nós que a gente precisa dar, dependentes da gente, né? Totalmente. A gente precisa dar para eles sempre o maior conforto, acolhimento médico também, né? Vacinas, tudo isso. Sobre todos esses cuidados a gente fala durante essa conversa com a doutora Fernanda.
E é isso, né? Eles dão amor pra gente, eles não falam, mas eles se comunicam muito bem. Com certeza, né? Os animais, os cães e os gatos, principalmente, eles se comunicam muito bem através do rabinho, de estar feliz, de estar triste, de trazer essa alegria pra gente. Eles são bem comunicativos. A gente conhece o animal que a gente tem, conhece. né? E tem alguns sinais, eu acho bem legal isso, porque alguns vídeos viralizam na internet de crianças com cachorro. E aí os especialistas, né, tanto veterinários quanto, às vezes, entusiastas mesmo dos animais, apontam pra gente quão desconfortável aquele animal estava naquela situação, Isso. apontando perigo, de repente, para aquele ato, aquela convivência, puxar o rabo. E você vê, ai, nossa, a criança puxando o rabo do cachorro. Ah, ele não fez nada, mas nitidamente ele estava ali se controlando. Incomodado. Porque ele estava muito incomodado, né? Esse cuidado a gente também tem que ter, né? Tem que ter, porque assim, eles são uma vida. Né? Apesar de não falar, eles são uma vida totalmente dependente da gente. Então, eles sentem frio, eles sentem medo, eles sentem fome. É a mesma coisa. Só que eles não falam, eles demonstram, né? Tem até um Essa ditado é a que fala que cachorro que tem 2 donos passa fome, né? Que é isso, deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo e ninguém dá. Os dois estão ali olhando, tem muita gente cuidando, aí o cachorro passa fome, né? Então, ter esse cuidado, ter a rotina. Todo mundo gosta de rotina, por que o cachorro não vai gostar também, né? Ter rotina, ter cuidado. Agora, quando a gente pensa de doenças, isso aconteceu muito com a Covid. Sim. Né? Então, uma das primeiras coisas que foram levantadas era se poderia haver uma transmissão. Então, muitos cachorrinhos que ficavam na época até o meu ficava, num daycare, numa creche, né? Ah, então será que se alguém tiver Covid lá na creche, um humano, poderia passar para esse animal e ele trazer para sua residência? E logo isso foi, né? Respondido que não, era a mínima chance, né, disso acontecer, então, de ter esse cuidado, mas existem dúvidas sobre a transmissibilidade de algumas doenças que os cachorros podem ter. Parece que são raros. Não é muito comum. As principais, porque assim, por que eu digo que não é muito comum? Um animal doente, se o tutor for um tutor que ama o seu animal, ele não vai deixar o animal doente. Né? Então, ele não vai ser um animal que vai ter feridas, que vão transmitir pra gente. Né? Não é um animal que vai estar lá tão magro, com alguma verminose, que também vai transmitir pra gente. Por isso que hoje em dia está sendo um pouco menos incidente, mas ainda tem, só que em menor quantidade, justamente por esse fato do pet ser um filho. Né? As pessoas hoje elas estão cuidando muito bem dos animais, os casais optam por não ter filhos, mas ter o animal. E aí, ainda bem que tem esse cuidado muito grande. Tem a bolsinha de transporte para os menores. Eu acho isso fantástico. Tem até cadeirinha de carro para cachorro. Carrinho. E carrinho, né? Então, assim, principalmente os menores acabam tendo mais acessórios, né? Para essa coisa mais frufruzinha que é deliciosa também. Agora, você falou de feridas e tal. Existe ainda hoje, infelizmente, um abandono muito grande de animais, né? Sim. Então, animais com a vida aí deteriorando, sem o acolhimento, cuidado. E é bem comum que pessoas físicas, às vezes, né? Pessoas sem que tenham nenhuma ONG, nenhuma empresa que possa oferecer algum tipo de cuidado, que elas acolham esse animal minimamente para que ele possa ter água, comida, né? O mínimo ali de cuidado, leva ao veterinário. Mas aqui sempre a pergunta, se o cão está ferido, se você não... A gente não consegue identificar qual é o problema, né? Ai, muita coceira, será sarna? Será pulga, né? A gente sabe que isso, a pulga, por exemplo, você pode levar para sua casa. Pode. O cão é um transmissor, né? A pulga pica ele, pica nós também. E pode ficar no lugar. Fica no ambiente. A maioria fica no ambiente. Tá, aí é um problema que a gente não quer também. Então, assim, resgatou, leva para o veterinário? Direto. Se você não conhece o animal, usa luva, porque você não sabe de onde aquele animal tá vindo. E se protege da mordida também, né? Porque às vezes eles estão tão... nervosos. E tão acostumados a sofrer maus tratos, que alguém que chega perto, ele pensa que é uma ameaça, né? Ele tem esse instinto, que nem a gente falou, eles não falam, eles são os instintos. Então, o primeiro instinto vai ser morder.
Se você não conhece o cão, da onde ele veio, e ele te morder, e ele tiver alguma doença... Raiva, por exemplo. A raiva, ela não é uma doença muito comum, mas ela é uma doença que pode ser transmitida pela saliva do animal contaminado. Tá, e como é que a gente vai... Tomei uma mordida de um cachorro desconhecido. Tem protocolo para isso? Tem. Tanto que o protocolo é você tomar a vacina da raiva. Tá, né? Faz o protocolo. Porque você não sabe se o animal é vacinado. Como se o cachorro tivesse raiva, mesmo que ele não tenha. Isso. Tá, se você Esse desconhece é o cachorro. Isso. Legal, então primeiro você pega, toma todo cuidado, leva ao veterinário. Lá, um dos primeiros cuidados, né, além de uma consulta ali, clínica, exames, banhinho. E com higienização, né? Porque esse animal tá vindo de uma condição ali muito precária, provavelmente, né? Então é importante fazer essa consulta direto com o veterinário, justamente para sua própria precaução, né? Tá. Existe claramente um protocolo para ser antivermes. A gente sabe que para que o cachorro não tenha pulgas e carrapatos também tem, né, ou coleirinha para isso, ou aplicar aqui no dorso do animal, o líquidozinho ali, o remedinho. A gente tem que escolher eleger para o nosso cachorro, para o nosso pet, para o nosso bicho. E aí dar continuidade sempre. Meu cachorro ele não fica na creche, não tem contato com outros cachorros, mas vai pra rua. Sim. E na rua o carrapatinho tá só esperando alguém para chegar, né? E pular no bicho. Até porque ele pode picar e sair. Ele pode não estar no animal. Aí ele vai picar no animal e vai sair, né? Então, se ele não tiver medicado com todos esses produtos que são preventivos, com certeza ele vai atrair esses bichinhos, né? esses bichinhos. Eles são eficazes? Sim, das marcas renomadas são. Tá. E aí você tem inúmeras opções. Você tem que fazer de acordo com o que em bula fala o produto que você vai usar. Sempre é bom consultar um veterinário, porque a gente sabe quais são os princípios ativos mais eficazes, que vão ajudar a fazer essa prevenção adequada. Legal. Muito legal. Agora, tem muita gente que fala sobre esses produtos, até para pulga e carrapato. Ah, mas você vai aplicar veneno no seu cachorro. Tem alternativa? Hoje fala-se muito sobre tudo mais natural, né? Tem alternativa para isso que tenha evidência de eficácia também? Tem. Mas aí talvez você tenha que fazer com uma frequência um pouco maior. Né? Mas esses produtos são muito seguros. Eles são bem seguros. São geralmente de laboratórios muito renomados, que têm trabalhos científicos. Então, eles são bem seguros. É preferível você fazer essa prevenção e deixar o seu pet sem a pulga, sem o carrapato, do que você optar por algo que, de repente, não vá ser tão efetivo ali, né? Então... A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu quero saber da doença do carrapato, de uma doença também que chama giardia, que acho até que tem vacina contra a giardia. A gente vai falar da eficácia dela ou não. Tem perguntinha do público. E já eu volto com a doutora Fernanda. Tô te esperando. Até já. Volto a conversar com a doutora Fernanda Binatti, médica veterinária, para falar de doenças que os pets podem ter e transmitir para nós. E a gente já entendeu que com o conhecimento, a informação que a gente tem hoje, ainda bem, né? Esse cuidado se ampliou, a nossa consciência sobre as doenças que os animais podem apresentar também. Mas aí a pergunta, né? Então, a gente vai falar de doença do carrapato, da giardia, vai falar mais dos vermes. Essas doenças ou esses micro-organismos causadores de doenças ficam no ambiente, ainda que eles não sejam passados para os tutores, né, para os humanos, eles ficam no ambiente a ponto de contaminarem os próximos que vão chegar. Tem gente que vai pegando os bichinhos, né? Então você pode comprometer os animais que estão chegando, porque o local ali já tem esse comprometimento. Entre os animais, sim. Se um animal doente esteve num ambiente e você tratou, o animal se curou, mas aí você introduz um outro animal que não seja vacinado, por exemplo,
você pode expor aquele outro animal a essa doença que ainda está no ambiente. Vacinação é básico. A gente estava falando de Essencial. vacinação do humano, né? Dos animais também. Dos animais também. Tem que ter a carteirinha de vacinação. Sim, sim. E tem que atualizar sempre. Sempre, uma vez por ano, tem que fazer as vacinas essenciais, né? Que é a múltipla, a que abrange bastante doenças, e a da raiva, que são vacinas obrigatórias nos cães e nos gatos. Tem vacina contra gripe para cachorro também, e gato, né? Tem. E cão. E cão e gato. Só cão. Só cão? Tá. Tem vacina contra gripe. Só que, como a nossa vacina contra gripe, a gente pode também ficar doente tendo tomado a vacina. Com eles é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? A vacina, ela, assim como a vacina da giardia, por exemplo, ela se o animal adquirir a doença, ela vem de uma forma mais leve e aí ele já tem aquela imunidade e ele combate, às vezes nem vê que adquiriu. Ah, sempre vale a pena, então. Com certeza. Ah, com ótimo. certeza. Tendo oportunidade, Sempre vai lá, vale a vacina pena. uma vez por ano. Sabe que eu acho que tem fomentado o nosso cuidado também com os bichos, os animaizinhos de estimação, principalmente cão e gato? Hoje tem muitos hotéis que se tornaram pet friendly, né? Sim, então, eles sim. são amigos dos animais. Sim. E aí você pode levar, você pode se hospedar com esses animais. Animal. A hotelaria tem sido bastante rigorosa com essa documentação. Então, assim, tem, de repente, lá o porte do animal, que está permitido ou não, que, claro, sempre deve ser respeitado, mas principalmente a carteirinha de vacinação tem que estar em ordem. E o mais legal, que até recentemente eu estive de férias, a gente foi viajar, claro, levamos nosso cachorro. E eles exigem um prazo. Não adianta você vacinar no dia da sua viagem. Você tem que ter feito um planejamento. Porque o período de imunização não é que vacinou hoje, amanhã ele já está protegido. O organismo precisa entender aquela vacina, produzir as células adequadas e isso requer um tempo, né? Então, geralmente, aí pelo menos uma semana, 10, 15 dias após a vacinação que ela vai ser realmente efetiva se o animal já tiver outras vacinas, né? Se for uma revacinação, se não for a primeira. Ah, tá bom. Que nem filhote, né? Aliás, é por isso que filhotinho tem que fazer várias doses, não pode sair. Tem que ficar em casa, porque ele não tem a proteção ainda, né? Correta. Tem que esperar esse tempo, respeitar o intervalo das doses, porque senão você tem que começar tudo de novo. Então, tem que ser bem rigorosa. E quando tem mais animais em casa? Tem que vacinar todo mundo. Mas eles ficam mais expostos? Porque está com a vacinação ainda que não aconteceu ou está acontecendo com o filhotinho. E você já tem outros bichos. Os outros estão em ordem com a vacinação. Precisa de algum cuidado, evitar algum convívio ali nesses primeiros meses, não? Se os animais forem saudáveis, não, tudo bem, né? A vacina está em dia, animal saudável, mas deixa o filhote dentro de casa. Legal. Não sai com ele. Tem se falado muito da doença do carrapato. Sim. Por que ela é tão importante de ser falada? Porque ela é uma doença que ela habita células do sangue do animal. E ela é muito prejudicial para a saúde do animal. Ela causa anemia, ela deixa o animal muito debilitado. E ela é transmitida pela saliva do carrapato. Então, o carrapato ele vai lá, morde o animal e ele transmite essa doença. O carrapato tem que estar doente? Sim, o carrapato tem que estar contaminado. Tá? E é bem agressiva para o animal. Ela é bem difícil. É fácil de diagnosticar ou difícil? Pelos sinais clínicos a gente consegue e a gente confirma com os exames. Mas pelo histórico, a conversa com o tutor, os sinais clínicos, a gente consegue direcionar aí para o diagnóstico. Não necessariamente você encontrou um carrapatinho no seu bicho. Não necessariamente, porque como é transmitido pela saliva, ele picou e ele pode não estar lá no animal. Mas assim, se o tutor fala, mas ele teve num sítio que tinha outros animais, você já vai suspeitar. Eu vi um carrapato, depois eu não vi mais. Mesmo estando com o remedinho. O remédio. Contra carrapato. Isso. Pode acontecer. Fez o diagnóstico. Tem cura? Tem cura. Tem cura. O tratamento, quanto antes ele for diagnosticado, mais fácil o tratamento, porque aí a doença não vai progredir muito, né? Mas tem cura sim, tem tratamento. Tá. Giardia. Que doença é essa, doutora?
é um verme, né, um protozoário, que ele é transmitido tanto para os animais como para nós. Né? Nós pegamos dos cães, por exemplo, se a gente ingerir as fezes do animal contaminado. Então, muito cuidado quando for limpar as fezes, principalmente dos cães, lavar a mão, bonitinho, porque se tiver contato com a boca, você vai adquirir o verme. Tá. Tem vacina contra as diarreias? Tem. A vacina, ela evita com que o animal desenvolva a doença e elimine, né, a forma contaminante dessa doença. O cachorro pega de quem? O cachorro pega do solo contaminado, alimento contaminado. Se ele cheirar, né, outras fezes, ele pega. A gente não controla isso, porque eles adoram cheirar o que a gente não gostaria, né? É. Tá. Então, se puder vacinar, bom. Perfeito. E primeiros sinais de giardia no animal? O que é muito comum é aquela diarreia. De água mesmo, não fica aquelas fezes pastosas. O animal fica bem debilitado, ele vai parar de comer, mas ele vai causar muita dor abdominal. E aí nós fazemos o diagnóstico através tanto do histórico como dos testes, né, dos exames. E tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento também. Não diagnosticar pode levar à morte. Com certeza, ou diagnosticar e não tratar. Com certeza. Tá. Com certeza. Tem uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Pergunta da Maria Helena de Goiânia, Goiás. Boa tarde, gostaria de saber se a sarna é transmissível e quais cuidados devemos ter. Obrigada, Maria Helena. Sim. Existem 2 tipos de sarna. Uma que é hereditária, essa não é transmitida, é a famosa sarna negra. E a sarna sarcóptica, que a gente fala que é aquela mais agressiva, que tem as feridas, essa é transmitida tanto dos animais como pra gente. Tem que tratar. Tem que tratar. As duas. Tá. A outra você controla. Controla, A outra você não tem cura, o animal sempre vai ter. Mas você consegue controlar a imunidade, controlar as feridas. Quando a gente pensa na sarna, a gente pensa naquela coceira incessante. Para o animal que tem a sarna hereditária, tem essa coceira também? Sim, feridas. O ácaro, ele se alimenta, ele vai cavando túneis na pele, né? E isso causa muita coceira. Não transmite? A hereditária não, que é a sarna demodésica, sarna negra. Né? E você recomenda algum cuidado? Hoje nós falamos Tem algumas ressalvas. Pediatras às vezes fazem algumas ressalvas, né? Em algumas fases da vida pode-se fazer ressalva com relação a isso, mas aqui, sem nenhum julgamento, a gente sabe que muita gente coloca os bichos para dormirem na cama, da própria cama da pessoa. Para essa questão da sarna hereditária. Isso, a demodésica. Tem alguma contraindicação desse hábito? Não, porque ela não passa pra gente. Você tem que cuidar do animal. Então, esse tipo de sarna, que é a sarna demodésica, é deixar o animal saudável, não pode cair a imunidade. Então, uma boa alimentação, evitar estresse, banhos, vitaminas, deixar sempre o animal saudável. Ele não vai fazer a prevenção, você vai fazer a prevenção que ele desenvolva, né? Vamos falar de banhos? Vamos. A gente toma banho todo dia, né? Mas o cachorro não. Não. O gato não. Menos ainda. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sigo algumas pessoas na internet que passam meses sem dar banho nos cachorros e fazem um outro tipo de limpeza. Certo. Sem água. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Um cão, por exemplo, de apartamento, que não sai na rua, que não é um cão sujo, você pode dar banho uma vez por mês tranquilamente. Sai pra passear. Mas aí você limpa a patinha com lencinho umedecido, limpa as partes íntimas. Tudo bem limpar a patinha, né? Mas com produtos para pet. Nunca usar os nossos, tá? Então, aí você pode fazer uma vez por mês. Por quê? Eles têm o sebo produzido pela pele. Quando você dá banho em excesso no animal, você tira aquela barreira de proteção. Então, se o seu cão é predisposto a desenvolver uma alergia, você está facilitando. Se o seu cão não está sujo, uma vez por mês ali, para tirar o excesso de sujeira, um cão de apartamento, um cão de quintal que está mais sujo, que tem acesso à rua ali, à poluição, você pode dar a cada 15 dias, manter a limpeza com os lencinhos umedecidos, temos os banhos a secos também, alguns produtos que dá para ser usado. Então, essas formas
com certeza são as mais indicadas. E nos gatos, não é aconselhável dar banho. Porque os gatos se lambem. Quando você dá banho, é um mecanismo de defesa, eles se lamberem e ficarem ali se lambendo, manter essa proteção da saliva. Se você dá banho no gato, você estressa o gato, porque você tira tudo aquilo que o próprio organismo trouxe de proteção para ele. Então, só dê banho no gato se for extremamente importante, se ele estiver muito sujo. Senão, evita, porque é um estresse desnecessário. Do gato também pode limpar a patinha? Pode. Limpa com os lencinhos umedecidos, partes íntimas, as patinhas. Alguns cães que têm dobrinhas na face, você pode usar também os lencinhos para evitar até que fiquem, né, ressecados, causar assaduras. Tá. Pode usar. Legal, sempre produto para pet, a doutora sempre falou produto aqui. para pet. Para quem tem alergias, a doutora falou que também na área da veterinária é dermatologista. Isso. Cachorro que você já sabe que tem uma sensibilidade ali cutânea. Então, também pensar no banho para proteger esse animal. Isso, e de preferência o banho terapêutico, com produtos que vão ali agir na pele para deixar a pele bem forte para evitar de desenvolver essas alergias. Então tem que ser produto específico sempre. E se já tem alguma condição diferente da pele, tem também esse produto veterinário para você usar. Isso. Pode ser em casa o banho. Pode. Pode ser no pet. Pode. Se for em casa, só lembre de secar muito bem, não usar o secador quente, porque isso causa muita lesão para a pele do animal. Seca com a toalha, tira o excesso lá, pega o secador morno e seca. Não precisa usar o quente. Tá. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela? Próxima pergunta que chega é da Leandra, aqui de São Paulo. Boa tarde. Meu gato é bem autônomo, entra e sai de casa. Ele está mais propenso a pegar toxoplasmose e passar para mim? Como prevenir essa situação? Obrigada, Leandra. Você só vai pegar toxoplasmose se você ingerir as fezes do gato. Então, é importante, quando for trocar a areia do gato, pegar as fezes, usar luva e higienizar bem as mãos, tá? Para diagnosticar a toxoplasmose nos gatos, é importante as visitas periódicas ao veterinário, para ele fazer esse diagnóstico, identificar, usar o vermífugo adequado. Tá. Muita gente fala, tem um mito que a gente vive desmistificando, né? Das grávidas que têm gatos, né? Então não precisa desfazer do gato, pelo amor de Deus. Não. É só, como sempre, tomar o cuidado ali ao limpar, higienizar a caixinha. Gato é mito ou verdade que gato é mesmo muito limpo? Eles se limpam. Por isso que eu falo que o banho é desnecessário. O gato já é limpo. É difícil você ver um gato que seja saudável, né? Que não tem nenhum problema, com cheiro forte, sujo. Eles são muito limpinhos. Até na hora de fazer as necessidades deles, eles são muito limpinhos. Muita gente guia o banho pelo cheirinho que eles podem apresentar. Mas não é para passar perfume, acredito, no cachorro, né? Se for passar perfume, existem os perfumes próprios para os pets. Mas o seu pode não ser compatível com esse produto, né? Eu digo isso porque a nossa pele é totalmente diferente da pele dos pets. A gente tem diferenças de pH, o próprio pelo. Então, não use produtos que são para uso humano nos animais. E mesmo os de uso veterinário, né? Eu até contei, eu tenho um bulldog francês, contei para a doutora, eles são super sensíveis da pele, assim. Lá em casa, toda vez, agora a gente dá banho em casa, mas quando dava banho fora, eu sempre pedia para não passar perfume. Né? Para evitar, né? Não precisa ficar aquele extra cheiroso. O próprio banho já traz esse conforto. Menos é mais, né? Então, fez a limpeza? Tá ótimo. Tá ótimo. Vou deixar o contato aqui da doutora, você volta, né? Volta, por favor. Volto, com certeza. Adora falar com certeza. Dos nossos queridinhos, bichinhos de estimação. Doutora Fernanda tá lá no Instagram, @vet_Fernanda Binatti. Binatti, isso mesmo. vet_Fernanda Binatti. Com um T só. Um T só. Obrigada, viu, doutora? Volto sempre. Eu que agradeço. Bom fim de tarde para você que escolheu acompanhar o Consulta ao Doutor hoje. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.